sexto ano, e aí, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui preparando mais uma aula para vocês. Venham comigo. Sejam bem-vindos, sexto ano, a mais uma aula de matemática. Nesse momento nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Iremos tratar agora do nosso livro 3, onde está subdividido em 4 capítulos. Vamos dar início pelo capítulo 1. O capítulo 1 está falando sobre linhas, segmentos consecutivos, polígonos, propriedades de triângulos e quadriláteros. Nesta aula, nós iremos ver segmentos consecutivos, segmentos colineares, linhas poligonais abertas e fechadas e a construção de polígonos. Pois bem, segmentos consecutivos. Alguém sabe me responder do que se trata? Aí vem a pergunta: professor, não sei ao certo o que é um segmento, quanto mais consecutivo. Segmento nada mais é que uma parte de um todo. No caso da geometria, segmentos de reta são trechos, pedaços de uma reta. Esses segmentos possuem início e fim. Já quando se trata de consecutivos, significa o que se segue, um após o outro. Então, segmentos consecutivos são trechos de reta que se seguem uma após a outra. Quando dois segmentos possuem uma mesma extremidade, eles são chamados então de segmentos consecutivos. Mais uma pergunta: professor, segmentos consecutivos podem não pertencer à mesma reta? Percebam nesta imagem os segmentos AB e BC. Estes dois segmentos possuem a mesma extremidade em comum, que no caso é o ponto B. Como estes dois segmentos estão sobre a mesma linha, são chamados de segmentos colineares. Devido o segmento BC vir logo após o segmento AB, estes dois segmentos também são chamados de segmentos consecutivos. Agora notem, por exemplo, os segmentos BC e CD. Eles possuem uma extremidade em comum, no caso o ponto C. Devido a isto, eles são chamados de segmentos consecutivos. Porém, estes segmentos não pertencem à mesma reta. Logo, eles não são colineares. Segmentos colineares são segmentos que pertencem à mesma linha. Segmentos coplanares são segmentos que pertencem ao mesmo plano. Percebam agora neste exemplo. Nós temos os segmentos KL, LM, MN. Os segmentos são todos colineares e estão pertencendo à mesma linha. Mas analisem aqui comigo. Se nós destacarmos esses segmentos em vermelho, ou seja, o segmento KL e MN, percebemos que tem um segmento entre eles, o LM. Então, os segmentos KL e MN não são consecutivos, pelo fato de haver um segmento entre eles. Temos então os segmentos KL, LM e MN são colineares e consecutivos. Os segmentos em vermelho, KL e MN, são apenas colineares, pois estão sobre a mesma linha, mas não são consecutivos pelo fato de haver o segmento LM entre eles. Agora vamos praticar. Das figuras que se seguem, indica as linhas poligonais fechadas. Vamos lá, temos as figuras A, B, C, D. Qual delas está totalmente fechada?
Notem que apenas as figuras A e D são figuras fechadas, possuem todas as suas extremidades interligadas a um outro ponto. Agora observe esta outra questão. Nós temos aqui várias figuras. Agora esta questão pede para identificarmos as linhas não poligonais, as linhas poligonais simples, as linhas poligonais não simples, as linhas poligonais abertas e as linhas poligonais fechadas. Quero destacar aqui para vocês que linhas sempre serão retas, não há curva, tratando-se de polígono. Agora vamos ao nosso último praticar. Observem as figuras, figura A, B, C e D, e pede para serem identificadas as linhas poligonais, as linhas poligonais simples e as linhas poligonais fechadas. As linhas poligonais simples são linhas poligonais aonde não possuem cruzamentos de uma linha para outra. Linhas poligonais fechadas é quando a extremidade de uma linha também pertence à extremidade de uma outra linha. Entretanto, todas essas extremidades elas estão conectadas a uma outra extremidade, não possuindo assim nenhum tipo de abertura. Bom, por aqui terminou a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido e entendido os conceitos que foram aplicados. Façam as atividades propostas que estão no livro de vocês e qualquer dúvida, entrem em contato conosco que iremos ajudá-los nas resoluções. E tenham um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e lembre-se, cuidem-se.